As relações da sociedade hoje, elas são completamente digitais. Como o direito acompanha essa evolução dessa sociedade informática, dessa sociedade digital? Será que a legislação brasileira ela está apta a tratar os assuntos, as relações completamente no digital? Esse metaverso, o direito está apto a isso? O nosso direito brasileiro? Vamos descobrir isso hoje no nosso 18º episódio do Pode Acessar. Entretanto, não vou falar disso sozinho. Eu trouxe convidados ilustres aqui para discutir isso comigo. Sejam muito bem-vindos, Marco, Plínio. Grande prazer recebê-los aqui no Pode Acessar. Obrigado pelo convite, uma honra. A honra toda minha. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Deixa eu apresentar esses convidados. Eles estão tímidos assim, gente, mas não se enganem, tá bom? A gente já teve um bom papo aqui. E hoje nós vamos falar sobre direito digital, né? O que realmente é o direito digital. Deixa eu falar um pouquinho aqui de quem são esses caras aqui, esses profissionais que estão aqui comigo. Falar um pouquinho do Plínio Igazi. Acertei, né, Plínio? Acertou, perfeito. Nós treinamos antes aqui o sobrenome para não errar. Tem que fazer os sons culturais ali, tudo. Pra conseguir sair o sobrenome. Tá certinho, tá E o Plínio não gosta que erre o sobrenome, então eu fico feliz, né, de ter acertado. Imagina. Bom, o Plínio ele é advogado com amplo conhecimento em tecnologia, linguagem de programação e inteligência artificial. Plínio também é palestrante e sócio fundador da HSLG Advogados, grande escritório, com LLM em Direito e Tecnologia pela Escola Politécnica da USP, especializações pela GV e PUC São Paulo, em técnicas alternativas de resolução de conflito, além de extensões em mediação e arbitragem, e na técnica Harvard, pelo Harvard Method, de mediação pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em IA aplicada ao direito pela Faculdade de Inteligência e Design Digital, pela PUC. É isso? Tô falando isso aí, certo? tá tudo certo, não precisa Campos de Exatas, fundador e ex-presidente por 2 mandatos do portal Associação de Direito Digital Aplicado à Tecnologia, Digital Rights Association, responsável pela realização de mais de 50 encontros de direito digital pelo Brasil, membro efetivo das comissões de compliance e da privacidade e proteção de dados, ambas centrais da OAB São Paulo, conselheiro e diretor jurídico da Ignitions, incubadora da startups da PUC, consultor da Equity Advice Brasil, até falei Brasil, membro efetivo do grupo de estudos Ethics for AI, certo? Ethics for AI, para for ética AI. para inteligência artificial. Muito legal. Do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, certo? IDP. Professor da pós-graduação em Direito Digital, é isso, pela Faculdade Legale, é assim que se fala? Uhum. E conselheiro do CONIM, Conselho de Inovação da Associação Comercial de São Paulo. Isso aí. Quantos anos você tem, Plínio? Eu tenho 70. Eu tenho 39. Vou fazer 40 esse ano. Rapaz, você começou com isso o quê? Na primeira série? Foi mais ou menos. Comecei a programar com 9 anos de idade. Olha aí, tá Olha vendo? só. Olha Aí só. comecei a brincar com tecnologia, né? Já era nerd desde a infância. Sim. E resolvi me desenvolver nessa área. Ah, Então que foi bom. A gente super se legal. sente à vontade com nerds aqui. Não que eu seja, viu, Marco? Mas a gente se sente muito à vontade, né, velho? Fala aí. Eu gosto, eu gosto. Eu acho que eu vou ficar aqui no podcast só para servir água, fazer uma Imagina. ponta, outra. Agora vem o currículo dele, que Agora é muito vamos- mais especializado. O Plínio me mandou o currículo do Marco e falou, ó, eu dei uma enxugada, porque senão não ia dar tempo pra gente falar sobre outros assuntos, Não né? dá pra falar só o podcast inteiro sobre o currículo do Que rapaz. isso, cara. Eu tava contando aqui, eu falei, acho que vai acabar e a gente não vai falar nada. Até porque metade do podcast já foi pro currículo do Plínio. Exatamente, entendeu? Bom, o Marco ele é especialista em direito penal empresarial pela PUC São Paulo,
A pronúncia LLM é assim que se fala mesmo? exatamente. Não é LLM, não, né? É a americanização, Americanização, né? tá? Exatamente. Então, vou dizer aqui, vai. A LLM em Direito aplicada à tecnologia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Poli-USP. LLM em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV Law, de São Paulo. Especialista em Ciências Criminais pela George August University. Essa aqui você me pegou, né? Göttingen, da Alemanha. Göttingen, obrigado, cara. Obrigado. Olha só os desafios. O desafio aqui já começa para você falar o currículo desses caras aqui, meu. Vamos lá. Secretário-geral do portal Digital Rights, membro da Comissão de Advocacia Criminal da OAB São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, membro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, professor da pós-graduação Faculdade Legale. É isso aí? É isso aí. Opa! Tá vendo? Será que eles entendem um pouquinho de direito digital, ô Lerry? O que você acha? Dá Eu pra... acho que entende muito. A gente tenta. Estamos estudando, né? É um oceano gigantesco. É isso um aí. oceano, né? Gente, vamos lá. Como começou isso? Como que vocês, né, assim, decidiram cair de cabeça mesmo na tecnologia? Quando que vocês entenderam essa relação do direito com a tecnologia? Vocês decidem quem quer falar primeiro, tá? O Plínio já começou, né? Ele começou antes que eu, com 9 anos, na programação. Então, acho que ele tem mais propriedade e autoridade para Imagina. iniciar... Já que eu comecei, eu vou continuar É isso então. aí. Mas Por a favor. propriedade, quem termina, com certeza tem muito mais propriedade, muito mais conhecimento e sapiência Não, para é falar isso. do que eu. Mas enfim, comecei a brincar com o computador, um 486 DX266, aquele de tela de fósforo, tela verde. Sim, sim. Com 9 anos de idade, eu comecei a programar em Bash, comecei a programar em Clipper, The Base, COBOL, Pascal, coisas assim que eram bancos de dados na época. Até que aos 11 anos eu criei o primeiro BBS, que é uma internet privada dentro de uma casa, né? Então eu pedia para o meu pai colocar mais telefones, mais linhas telefônicas, mas não sei se vocês são dessa época, né? Porque cada linha telefônica custava $10.000 naquela época. Tinha gente que alugava. né? Exatamente, era um negócio absurdo, era o Que preço de um coisa, carro. né? Então, não tinha como ter mais de 2 linhas em casa, enfim. E aí, desenvolvi ali BBS, comecei a mexer muito e por um conhecimento, um acontecimento do destino ali, meu pai resolveu migrar de área. Ele era engenheiro, ele já tinha feito outras faculdades no meio do caminho, ele falou, vou fazer direito. Quando ele entrou na Sanfran, eu olhei e falei, caramba, direito eu gosto muito também de atuar dessa forma. Em defesa dos direitos, em busca ali do que é justo, o que é correto, e apoiar pessoas que precisam de algum tipo de respaldo maior do que aquilo que eles têm no dia a dia. Então não dá pra você... Naquela época eu pensava, poxa, não dá pra pegar um pedaço de pau e dar na cabeça de alguém pra pleitear um direito, né? Então, Sim. como é que a gente pleiteia de verdade? Eu tinha 13, 14 anos. Aí eu comecei a entender o que era o direito. Então, me apaixonei por aquilo naquele momento e fui me embrenhando cada vez mais com meu pai. E, a partir de então, eu aprofundei no direito aplicado à tecnologia. Veio o bug do milênio, aí em 2000, Isso, né? 2000, E aí eu comecei a ver que tinha uma possibilidade de adequação de uma questão de responsabilidade civil. E aí, quando eu fui para a faculdade, direto, eu já falei, eu quero fazer direito aplicado à tecnologia. Não sabia se ia ser uma carreira pública ou como advogado, ou enfim. Sim. E eu vi que no ramo público ainda não existia muita coisa nessa seara, né? Então, comecei a me aprofundar mais para me tornar advogado. Acabei indo morar um tempo no exterior, estudei um pouco mais lá sobre negócios, meios eletrônicos e direito, né? E aí, quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a aplicar isso. Já abri meu primeiro escritório, em seguida fui trabalhar em diversos escritórios grandes também, que viram minha forma de atuação. Eu trabalhei desde um escritório SBZ, que é um grande escritório, até o Opsi Blum, que é um excelente escritório Sim, também. O Renato Opsi Blum, um grande amigo nosso. Sim. Então, e foi onde a gente Pioneiro, se conheceu ali. né? Opsi-Blum. Claro, ele é incrível. Foi onde nos conhecemos. A gente se conheceu em 2014. Ele trabalhava na área penal do Opsi Blum, eu trabalhava na área civil do Opsi Blum.
E era um escritório de 20 advogados até então, naquela época. Naquela Atualmente tem quase 300, né? Então eles Sim, são sim, muito gigantes. grande, Graças a verdade. Deus, a gente torce Sim, sim. pelo crescimento deles. Mas Mas enfim, muito merecido, né? é isso. E nesse meio tempo, ali desde 2013, 2014, eu já falava muito de inteligência artificial e como isso ia ser um ponto de confluência de problemas no futuro, né? Problemas e soluções também, né? Sim. Se souber utilizar direito a inteligência artificial, algo em favor de todos, aquilo é muito benéfico. Só que Claro. também todo mundo que é oportunista na forma destrutiva vai atuar utilizando aquilo de uma forma dilapidatória à sociedade. Então eu já vi aquilo e fui me embrenhando cada vez mais. Hoje, atualmente, a ênfase do meu estudo, o que eu busco mais é a parte de inteligência artificial, as redes neurais artificiais. Então, são as redes neurais que geram algum tipo de conclusão por machine learning. Sim. Então, a parte de exatas, a parte de cálculos matemáticos da programação para chegar a uma conclusão por machine learning é o que eu gosto de ver e o direito aplicado a isso. Então, essa é a minha história e é isso que eu gosto de atuar, é isso que eu faço, além de diversas quebras de sigilo, direito digital puro, né? Quebra de sigilo, localização de ativos, localização de pessoas e depois eu mando para o Marco para ele chegar e prender todo mundo. Verdade. Bom, a minha experiência com o direito digital, propriamente dito, foi já na fase de estágio, né, da faculdade. Eu prestava serviços para uma instituição financeira, né, a nível mundial. E lá tinham muitos incidentes de práticas fraudulentas com a utilização da tecnologia, né? E muito me deparei com casos insolucionáveis até então, né? Porque por mais que a área interna de inspetoria e cibersegurança fizesse um trabalho bem coeso, bem direcionado para captar informações, aglutinar ideias, evidências e etc., para chegar a um determinado autor, isso tinha um entrave burocrático e legal quando a gente judicializava essas demandas, né? A época era 2009, 2010, 2009 até 2011 eu fiquei lá e não havia ainda a existência, né, do Marco Civil da Internet, a Lei 2.965, que surgiu em 2014, né? 2014, época em que eu conheci o Plínio já no Opsi Bloom, que foi e é o pioneiro da área de direito digital aqui no Brasil, e foi um dos jurisconsultos para a elaboração da norma, do projeto de lei. Sim. Então, veja, de 2009 até 2014, teve um abismo legal, onde você se valia de normas processuais, normas penais já existentes, para encaixar uma conduta aparentemente criminosa dentro de um tipo penal, dentro de um código penal que foi estabelecido em 1941. Então, esse era o exercício que a gente fazia à época, e aquilo me chamou muita atenção, né? Juntamente com o Marco Civil da Internet também veio a lei, a reboque da Carolina Dickmann, né? Que teve aquele evento isso que eu já ia fatídico, perguntar. né? Que leva o nome da mesma. Que leva o nome da atriz. E a partir dali, esse oceano começou a se abrir, né? E a gente começou a se dedicar efusivamente aos estudos do direito penal no âmbito digital, né? E aí, a partir daí, não só o crime da invasão de dispositivo informático previsto no artigo 154A, como os demais que decorreram dessa norma, né? Até hoje a gente está trabalhando também com normas de busca de evidências, então a gente tem também a possibilidade de utilização de agentes infiltrados na internet, algo que em 2009 não era possível. Hoje em dia a gente já tem isso mais claro, né? Lógico que com procedimentalização ainda um pouco arcaica, mas acho que... Ainda mais tratando de provas digitais. Exatamente. Né? Então, a gente permeia aqui, perpassa por inúmeras situações do nosso dia a dia, como você mesmo trouxe no início da sua fala, que ainda precisam de um resguardo, de um socorro legislativo, um socorro jurisprudencial e, principalmente, um socorro doutrinário, porque poucas pessoas têm se debruçado sobre a matéria para fins de escrita, de criar uma doutrina a respeito da temática. Então, acho que é excelente esse debate para a gente até difundir essa ideia de
ampliar os estudos nessa temática, porque Sim, é de sim. suma importância. Até mesmo a chegada da Lei Carolina Dickmann, né? Lá em 2012 ainda, que até o termo invasão de dispositivo informático, né? Eu lembro da época, né? Eu estava me especializando em segurança da informação, nem sonhava em me tornar um advogado. E o pessoal discutindo, mas o que que é um dispositivo informático? Né? Então, ainda discutindo o que que é um dispositivo informático, como isso seria dado para o Código Penal, como que é essa coisa. Então, tudo é realmente um amadurecimento, né, gente? Exatamente. A questão do marco civil da internet é realmente um marco, né? Importantíssimo. foi sim. Né? Exatamente. Importantíssimo. Ainda assim, hoje a gente vê aí algumas responsabilizações meio que difícil de se conseguir, não é? gente? Exato. Quer falar, Pli? Não, infelizmente é isso. No fim, a legislação ela vem para trazer uma vanguarda no parâmetro tecnológico sobre o que o direito é aplicável, né? Só que quando isso chega nos tribunais, muitas vezes a falta de compreensão, isso eu digo porque existem muitas exceções incríveis. Então, julgadores com um potencial absurdo em conhecimento tecnológico, isso é incrível. Só que alguns outros, eles não têm esse potencial. Eles, infelizmente, não se interessam tanto por tecnologia porque não é o ramo deles. Sim, Então, na hora de julgar, ao invés de entregar para um perito, para uma pessoa confiável, ali uma pessoa que tecnicamente está hábil a dizer o que está certo, o que aconteceu de fato, resolve julgar por conta própria e sem uma análise sobre o fator técnico incluído naquele sistema. Né? Então, isso gera temeridade, decisões teratológicas e tudo aquilo que a gente vê no dia a dia. E essa temeridade é exatamente o que faz muitos crimes, muitas práticas ilícitas continuarem a serem praticadas. Porque Verdade. é uma incerteza sobre uma certeza, talvez, de impunidade em muitos casos. Sim. Então, por isso, é isso que a gente também costuma oferecer dentro de um escritório de advocacia, que é a análise, a identificação, a coleta de provas, de forma a obedecer uma Correto, cadeia de né? custódia, Preservar e em essa seguida prova, né? entregar num âmbito penal, criminal, para delegado, Ministério Público, eventuais grupos do Ministério Público muito especializados também, para desenvolver uma profundidade na atuação perante aquele caso. Então, Sim. é muito legal isso que, principalmente o Marco faz, né? De chegar até o local já com um subsídio, um respaldo muito grande, probatório, para que aquilo não volte atrás. Para que não haja fruto da árvore envenenada. Para quem não conhece, Sim. no direito existe a questão do fruto da árvore envenenada. Que é aquilo que, se por um acaso houve uma prova que foi coletada de uma forma incorreta, de uma forma ilícita, ou seja, não conforme a lei, aquela prova que foi coletada, ela invalida todas as outras posteriores, porque partiram dessa prova inicial. Então, a questão da árvore envenenada pode invalidar e fazer alguém ficar impune simplesmente porque uma prova foi coletada de forma equivocada. E a partir disso, é Perfeito. um dos trabalhos que a gente faz. A gente coleta as provas, distribui isso para as pessoas competentes e aí, em seguida, com as pessoas competentes, a gente consegue apoiar. Porque o caso ali é tocado por quem realmente precisa, porque é quem é competente tocar aquele caso. Sim, E aí sim. a gente só apoia no respaldo, no direcionamento do que aconteceu de fato e o que a gente tem de provas relacionadas àquele caso. A grande chave dessas questões probatórias em ambiente digital é justamente esse ponto que o Plínio trouxe, né? A contaminação do conteúdo probatório. E por que você precisa de pessoas especializadas nessa temática? Para que, eventualmente, uma empresa ou uma pessoa física vítima de um determinado delito informático, um delito digital, ou até mesmo um ato ilícito no âmbito civil, ela possa ter um melhor resguardo jurídico para a produção daquele conteúdo probatório. Porque sabemos que o processo ele é longo e demorado. E hoje em dia temos pessoas extremamente gabaritadas e com know-how específico na área para apontar um eventual vício de procedimentalização da produção daquela prova. Perfeito. Isso contamina tudo a partir dali. Como o Plínio muito bem trouxe, os frutos da árvore envenenada, uma teoria até anglo-saxã, americana, que se enquadra no na nossa legislação, ela de fato é
algo a ser estritamente respeitado. Porque se a gente atropela esses procedimentos, a gente coloca em risco não só o direito do nosso cliente, que foi vítima de uma prática fraudulenta, como também o direito da parte contrária, que vai ser sancionada, responsabilizada. Verdade, Né? sim. Então, sim. veja, por mais que a gente defenda um lado, né, uma parte dentro de uma teoria de jogos, se é que a gente pode assim colocar, a gente tem que ter esse amplo respeito à legislação vigente, à procedimentalização dos atos, à produção da prova, à cadeia de custódia daquele conteúdo probatório, sob pena da gente levar ao Estado juiz algo que já está puramente contaminado, puramente influenciado por terceiros. E já é inválido. E já Já é inválido. válido. Pois é, e a chance de você ter uma frustração nesse processo, ela é grande, É né? gigantesca. Agora, no ponto de vista de vocês, assim, olhando para o nosso poder judiciário, né, a gente presenciou, vimos aí, durante os anos de 2016, 2017, salvo engano, a criptografia, como ela é interpretada. Né? Por exemplo, nós tivemos aí vários bloqueios, acho que uns 3 bloqueios de utilização de WhatsApp no Sim. nosso país. Atuamos nesses casos, Vocês inclusive. atuaram nesses Uhum. O Marco teve que se resolver aí. Vou contar as peripécias desse É. evento. Então, assim, o Poder Judiciário, né? Ele realmente, será que ele já entendeu, como você bem disse, Plínio, existem jogadores que estão ali entendendo mesmo a tecnologia, essa evolução, mas outros não querem entender. Então, por exemplo, o TCC, o meu tema da Faculdade de Direito foi Criptografia é Direito. Né? Que eu entendo que para você garantir lá o inciso 79 do artigo 5º da Constituição Federal, que é o direito à proteção de dados, você precisa da criptografia. E aí, quando você tem uma criptografia ponta a ponta, que é o que esses mensageiros instantâneos dizem que dizem que não tem a chave. E é um diálogo que ele não se encaixa, né? A plataforma tenta explicar, o judiciário não entende o que é criptografia, acha que é uma tecnologia alienígena, e nós temos esses conflitos com a sociedade. No ponto de vista de vocês, entendimento de vocês, esse poder judiciário, ele está se esforçando, ele está se atualizando para que esse tipo de problema, por exemplo, não aconteça? E conta um pouquinho do que vocês atuaram aí Bom, nesses casos. eu vou começar do final da pergunta para o começo, tá? Colocando em caso prático a situação do WhatsApp. Primeiro bloqueio desse aplicativo de comunicação instantânea, ele se deu pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. E eu estava em Teresina para a realização de um outro processo, para a realização de um outro pedido. Eu estava... Que coisa, inclusive. Eu estava despachando com o juiz... Ele gosta de despachar, né? Exatamente. É a única forma de fazer acontecer de fato. Exatamente. É verdade. Eu estava despachando com o juiz sobre um determinado caso de uma fraude de um outro cliente nosso. Para a realização de uma busca e apreensão num determinado local. E ele super atento, ouvindo aquilo que a gente estava trazendo, porque era tudo muito novo, né? Tecnologia envolvendo prática fraudulenta, identificamos o autor do fato, esse autor estava em Teresina, ou seja, na capital ali, e a gente precisava realizar a busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos daquele cidadão para corroborar com as provas que a gente já tinha coletado. Então, e ele... Não, Marco, fica tranquilo, acho que dá pra gente fazer não sei o quê. Eu falei, ótimo, excelência, muito bom. Saí da sala dele, me liga a minha coordenadora. Fala, Marco, você tá aí em Teresina, né? Eu falei, tô. Então, teve uma decisão de bloqueio do aplicativo de comunicação instantâneas aí. Aí eu falei, legal. Ela falou, então, você vai precisar também despachar esse caso com o juiz tal. Aí eu falei, eu acabei de despachar com ele. E é de um caso que é pra gente ir na casa do cidadão. Cara. E aí,
eu falei, putz, como a gente vai contornar tudo isso, né? Porque eu tô com duas demandas aqui, uma em prol da vítima e outra em prol... na verdade, a gente tava representando uma associação brasileira que era de telecomunicações. Uhum. E eles estavam pleiteando a liberação do aplicativo porque muitas pessoas a nível nacional estavam tendo esse prejuízo, né? De comunicação. Eu falei, tá bom, como é que eu vou traduzir isso pro juiz, né? E ele vai me ver de novo. Ele falou, pô, mas você já veio aqui, acabou de falar comigo, você quer falar comigo de novo? Aí, muito bem, entrei novamente, já com outro documento na mão, de outro cliente, ele falou, excelência, eu falei, excelência, agora é de uma outra situação. Ele, mas é referente àquele caso? Eu falei, não, é referente a outro caso. Ele falou, presumo pelo que seja, porque já tá na mídia. Eu falei, pois é justamente isso. Já tava meio que preparado, né? Aí expliquei para ele a situação da Associação Brasileira e tudo mais, falei da proporcionalidade, né, da razoabilidade do ato, porque quando se bloqueou essa primeira vez do aplicativo de comunicações instantâneas, era salvo o melhor juízo em decorrência de uma prática de tráfico internacional de drogas, e o pessoal tava em Teresina também. Ou seja, tudo aconteceu em Teresina. Aí a gente explicou para ele e tudo mais e falou, olha, nesse aqui, doutor, eu não vou conseguir contribuir com vocês, porque... Eu falei, mas veja bem e tal, olha o tanto de gente que depende disso, porque, a bem da verdade, o argumento fundamental era a razoabilidade e proporcionalidade do ato. Uma vez que você bloqueia uma aplicação a nível nacional, se atinge... nada, 200 milhões de habitantes que Só isso. usam da aplicação, né? Em detrimento de um grupo de 50 pessoas que está utilizando aquela aplicação para práticas ilícitas. Então, ele falou, mas veja bem, eu preciso disso porque sem isso eu não consigo forçar o cara a utilizar a linha telefônica num formato tradicional e assim captar o diálogo dele através de uma interceptação telefônica tradicional. Eu falei, mas excelência, ele não vai utilizar. Ele vai utilizar outra aplicação. Claro. Aí ele balançou. Ele falou, qual? Eu falei, tem essa. Tem várias. Ele falou, tá, deixa eu pensar. Aí, na reconsideração, ele não deu. Aí a gente teve que impetrar um mandado de segurança no tribunal. E aí, no Nossa. tribunal, a gente conseguiu Tá. a liberação. Aí, indo para o início da sua pergunta. O Poder Judiciário tem se preparado para esses tipos de questões envolvendo direito digital, tecnologia? Eu, particularmente, penso que sim. Né? A gente, após tudo que vem acontecendo, né? Todos os casos de repercussão, e aí posso ir lá atrás, posso falar em primeiras fases da Operação Lava Jato, posso falar em lavagem de ativos, utilização de criptoativos, de verbas públicas no âmbito da Lava Jato. Isso aconteceu, né? Fases que ocorreram no Rio de Janeiro, sob jurisdição do juiz federal Bretas. Então, aí chegamos também às questões relacionadas ao caso Marielle, né? A utilização das redes, né? do Google propriamente dito, para identificar dentro de um raio e determinada localização quem utilizou o método de pesquisa com termos utilizando Marielle. Então, aí você já depende. Isso, Aí entra a importância do Marco Civil. Marco Civil. Provedor de aplicação. Provedor de aplicação, dizendo, exatamente. Então, veja, como a coisa evoluiu. A gente falou de varas comuns, né? Justiça local do Piauí, falamos de Justiça Federal, falamos de STJ e falamos de STF. A STF decidiu recentemente, ação direta de inconstitucionalidade, a questão da criptografia, ponta a ponta, se ela é legítima ou não. Né? Eu, particularmente, acho que eles sim estão atentos a essas questões. Legal. Né? E estão se preparando cada vez mais para atender casos dessa realidade. Né? Sim, sim. Agora, o direito é cíclico, meu amigo. Cíclico. Hoje ele está falando sobre criptografia, amanhã ele vai estar falando sobre inteligência artificial. Sim, sim.
E daqui a pouco vai falar sobre computação quântica. Sim, é para isso que estamos caminhando, né? Entendeu? E a questão da inteligência artificial, né? A gente observando, né? Tava até conversando com o pessoal aqui nos bastidores, né? Sobre o filme O Mundo Depois de Nós. Onde, não sei se vocês já assistiram, não quero dar spoiler, Tá no Netflix, mas né? tá na Eu já vi. Netflix. Mas, pode passar aqui. Ele acontece depois. O problema todo acontece por um ataque, né, cibernético aí. Por desinformação. Por de- Ele acontece por desinformação. Porque não se sabe ao certo o que aconteceu no filme. Perfeito. Enfim, Parece ter, assim, dá a entender que foi um ataque, né, que colapsou todas as comunicações. Mas por que eu tô falando desse filme, né? Por que a gente tende a se sentir ameaçado pela inteligência artificial, né? Por que eu fico ali preocupado da inteligência artificial roubar o meu emprego, né? Então, por exemplo, o projeto de lei que eu quero dividir com vocês e quero direcionar essa pergunta pro Plínio aqui, claro que a pergunta vai ficar aberta aí para quem quiser contribuir, que é o projeto de lei número 2338 de 2023, né, do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. E esse projeto de lei, o que me chama bastante atenção nele, que seu artigo 2º, ele diz o seguinte: o desenvolvimento, a implementação e o uso de sistemas de inteligência artificial no Brasil tem como fundamentos. E aí vem o inciso 1º, a centralidade da pessoa humana, os respeitos aos direitos humanos e aos valores democráticos, livre desenvolvimento da personalidade, proteção ao meio ambiente, igualdade, a não discriminação, pluralidade. Enfim, remete muito à Constituição Federal, seus direitos fundamentais, né? E tem essa coisa, né, da inteligência artificial, ela substituir o ser humano. Você acha que há uma resistência da nossa própria sociedade com o uso da inteligência artificial, com esse avanço que vem acontecendo? Um certo medo, receio? eu vou responder sua pergunta falando primeiro por que do medo. O medo se chama T-2000. Quem é nerd sabe do Terminator, o Exterminador do Futuro, com Schwarzenegger, enfim, um filme incrível. Qualquer relação com a Skynet é Mera coincidência. mera coincidência. Mas veja, o medo também é do desconhecimento. O medo é, obviamente, por causa da ficção, porque a ficção é traumática por si só, de ver aquilo, Sim, aquela realidade ali dominada por um sistema robótico. Mas também por desconhecimento das limitações algorítmicas, das limitações técnicas computacionais, inclusive da computação quântica. Porque o que a gente fala de computação máxima atualmente? Computação quântica. É a forma mais incrível de um computador funcionar, que é a inserção do terceiro ponto do código que antes era binário, vira Sim, ternário, por ser o talvez. A computação quântica ela insere o talvez ali num cálculo matemático, que é quase filosofia. É a consciência de realidade e a singularidade. O que é a singularidade? É a noção de existência própria. Então, partindo desse pressuposto, sim, uma computação quântica é possível que atinja uma singularidade, atinja uma consciência própria e uma atuação plena autônoma. Só que, por outro lado, existem muitos fatores antes que podem acontecer ali que a gente pode ter travas artificiais a qualquer desenvolvimento negativo. É isso que está sendo feito agora com a legislação, é isso que está sendo feito agora pelos próprios debatedores sobre ética dentro da inteligência artificial. E também com relação às limitações tecnológicas e algorítmicas, é possível, por exemplo, eu vou dar um grande exemplo. O conhecimento humano vai ser compartilhado com toda forma de tecnologia. Sim. Agora, a tecnologia, ela não tem como descobrir coisas sem alguma influência humana ou sem algum pré-conhecimento humano. Então, por exemplo, se você perguntar para a computação, consideramos, independente de qualquer crença sobre alienígenas, se a pessoa acredita ou não que existe vida fora da Terra. Se você perguntar para um computador com a máxima inteligência atualmente e falar, existe vida fora do planeta?
ele não vai saber responder. Tudo indica que sim, por causa do número de planetas, etc. Então, o computador ele não cria novo conhecimento, ele gera novo conhecimento a partir de depreensões anteriores. Mas não tem como ele chegar a uma conclusão se não tem informação suficiente. Então, a informação suficiente seria a filosofia para chegar à singularidade? Pode ser. Sim. Mas para uma autonomia plena de um computador, teria que gerar um software específico de singularidade. Ok? Tem gente trabalhando nisso? Tem também. Só que tem tanta coisa ainda para acontecer nesse meio tempo para chegar numa autonomia plena e interligação. Então, por que a gente fala do Exterminador? O Exterminador virou o que virou porque tudo estava interligado. E ok, tudo aqui está interligado. Sim. O planeta está interligado pela internet. Sim. Agora, todos os computadores conseguem processar a informação de forma como o computador quântico consegue? Ele não é estável. Ninguém tem computador quântico senão as maiores empresas que estão desenvolvendo, Estão IBM, desenvolvendo, etc. sim. Se estão desenvolvendo e ainda não é satisfatório para eles, porque não é estável, não funciona da melhor forma possível, então, mesmo que vá para outros computadores, não consegue processar a informação como poderia. E aí, essa dominação, ela é muito relativa. Se você falar que a dominação vai acontecer por drones, ok, o que os drones vão fazer? Sabe? Vai ser uma coisa muito limitada. Eles vão voar e alguns, talvez, drones vão atirar, etc. Mas isso é um ataque? A gente tem que ter medo da tecnologia artificial como fator contrário à humanidade? A princípio, não. Pois é. E aí eu digo mais, assim, a humanidade vai ser substituída pela inteligência artificial, já está sendo nos trabalhos repetitivos. Tudo que é repetitivo é replicável pela inteligência artificial. E é entregável de forma até muito mais satisfatória. Sim. Agora, se não é repetitivo, se é filosófico, como é que a inteligência artificial entrega? Aí é onde você vê o humano atuando onde ele deveria atuar, onde ele Exatamente. deve atuar. É isso. Né? Não é no repetitivo, é ali pensando, raciocinando, se desenvolvendo. Né? Exatamente. Se desenvolvendo. Eu penso da mesma forma que o Plínio. E foi até um gancho que a gente utilizou num diálogo, num podcast que a gente trouxe pessoas extremamente gabaritadas na temática, né? A gente conversou com o Demi Guettico, que é o homem da internet no Brasil. Eu digo homem da internet no Brasil por quê? Porque foi a pessoa, a persona que entrou em contato com os Estados Unidos e falou, cara, eu preciso colocar a internet Uau. no Brasil. Só foi esse cara. Só esse cara, entendeu? E não só isso, né? Não só o networking dele para fazer chegar até o Brasil, ele instituiu um negócio que todo mundo conhece como protocolo TCP/IP, que é o que faz todo mundo conectar à internet atualmente. Por mais que tenha mudado IPv6 e tudo mais, todo esse protocolo obedece uma regra instituída pelo professor Demi Guettico, que fez com que toda a internet funcionasse no nosso país. Então, ele é o cara super humilde, super tranquilo, mas quando ele senta à mesa para conversar, você vê a profundidade, Você vê o a monstro que ele é. filosofia, o conhecimento. É uma sumidade, com certeza. E ele muito bem abordou esse ponto da filosofia, né? A pergunta foi lançada também. A inteligência artificial, ela vai chegar ou alcançar uma substituição humana em determinados atos? Ele falou, veja, o ser humano é um ser animado, né? E concebido através de relações humanas, só que tem um plus. Ele tem um racional diferenciado. Dádiva Uma comunicação divina, organizada. Vai. exatamente. Isso que nos elevou para o topo da cadeia alimentar. Exatamente. E a partir daí, a gente vai começar a separar não as pessoas... como é que ele coloca? Não as pessoas que, de fato, só fazem trabalhos repetitivos, mas ele vai forçar com que essas pessoas que executem esses trabalhos repetitivos olhem para um outro lado da mesa. No sentido de, poxa, aqui eu vou perder espaço. Eu vou ter que começar a olhar para o outro lado e falar, pô, eu tenho algo diferencial em detrimento de uma tecnologia, em detrimento de um computador, que é o meu racional. Sim. Né? Então, a partir dali, o ser humano ele vai ter que se forçar a ser melhor um pouquinho a cada dia mais. Perfeito, perfeito. Tem um livro do Daniel Kahneman, que é o autor do Rápido e Devagar, e o livro, na verdade, é o Ruídos, uma falha nos julgamentos humanos.
E ele traz uma problemática, ele analisou decisões norte-americanas, né, que é onde ele reside, e ele analisou as decisões de tribunais e né, no livro ele coloca o seguinte, por exemplo, que se o clima está mais ameno e ele vai julgar um caso de asilo ou que aquela pessoa quer se manter no país, se o clima estiver ameno, as chances daquela pessoa conseguir são mínimas. Se for um clima, um frio, né, rígido assim, essa pessoa tem grande chance de conseguir ficar no país. Ou também quando o time daquele juiz perdeu no dia anterior, ele tem que dar uma decisão no dia seguinte. Ou até mesmo os horários que esse juiz vai dar aquelas decisões. Se for antes do horário de almoço, as decisões elas podem ser muito mais rápidas do que depois do horário de almoço, né? E isso me fez pensar o seguinte: será que uma IA seria mais imparcial nesse sentido? Seria mais neutra? Quer dizer, se a gente utilizar... É o que a gente já vê acontecendo com o chat GPT, depois quero falar um pouquinho dele também com vocês. Mas se formos observar o que a IA já está fazendo, e isso a gente já sabia que ia acontecer, que é a utilização do Big Data, com o aprendizado de máquina, né, o Machine Learning, e nos entregando tudo isso. Será que uma IA, nesse âmbito, pelo menos ali numa decisão de primeiro grau, será que teríamos aí decisões menos divergentes? Apesar de tudo que nós temos aí, né, observando um pouco do common law, né, aqui pra gente e tal. Posso começar respondendo? Uma coisa que muita gente não entende sobre inteligência artificial é que qualquer inteligência artificial depende de parametrização. E exclusivamente parametrização. Como funciona uma inteligência artificial? É o que o Rafa falou. Machine Learning. É um aprendizado de máquina diante de diversos parâmetros que você inseriu ali. Para que haja uma decisão, existem outras milhares ou até milhões de decisões que foram inseridas e interpretadas por meio de palavras-chave dentro do sistema computacional que integra a inteligência artificial. A partir disso é que é possível chegar a alguma conclusão e tomar uma decisão por meio da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial consegue ser, de alguma forma, imparcial? Depende da parametrização. Porque se você inserir 1 milhão de casos em que houve um bias, né, houve um viés aplicado pelo juiz de forma a julgar imparcialmente um caso, ou de forma, assim, até destrutiva perante o que a gente já viu muitas vezes. Então, julgam mais prisões para povos negros do que para brancos. Sim. Então, você imagina, se há essa parcialidade, na verdade, na sociedade, então você pegar todas essas decisões e colocar no computador, ele vai julgar igual. Ele vai julgar igual. Ele vai Perfeito. ver a cor e vai Perfeito. julgar de forma mais destrutiva, enfim. Da mesma forma, com relação a qualquer outra situação. Se você parametrizar um computador, ele vendo só imagens específicas, se houver alguma derivação, ele vai triar como não verdadeiro. Então, se você vê um cavalo e o computador nunca viu um potrinho que é pequenininho, ele fala, não tem tamanho de cavalo, então não é cavalo. Acabou. Tchau. Simples assim. É isso. Então, a questão da parametrização é o ponto principal da inteligência artificial. Por isso se debate tanto ética. E aí veio um debate, que inclusive o professor Demighet comentou, ética para quem? Olha, ética, existem diversas, inclusive a base é Nicômaco, né, do Aristóteles. Agora, se a gente não se basear em alguma ética, aí vai ser um problema sério. Qual ética? Puxa, diversas. Diversas filosofias éticas. Sim. Então, por exemplo, o que é uma ética sobre uma denominação da cadeira? Existem cadeiras e cadeiras. Sim. Só complementando, assim, o que é uma cadeira para o ser humano? A cadeira é aquilo que a gente já viu em imagem. Então, a Hannah Arendt fala isso mesmo, né? A gente deriva a linguagem da imagem, da visualização do que a gente tem como concreto. Então, se a gente vira uma cadeira de, sei lá, um pé que não é estável, aquilo é uma cadeira? Pra gente só que não é estável. Pro computador talvez não seja.
Então, essa questão, óbvio que eu estou falando de uma questão muito mais superficial, mas Claro. os parâmetros éticos, eles caminham de forma a derivar uma coisa para algo concreto e uníssono. Ou seja, é uma cadeira. Mesmo que não seja estável, é uma cadeira. É uma Computador, cadeira. você entendeu? Entendeu. Ok. É isso. E essa questão de ética que o Plínio trouxe muito bem da fala do professor Demi foi magistralmente complementada pelo professor Giova no seguinte sentido. A ética, ela vai derivar do ser humano que está imputando a informação. Então, a ética posta dentro daquele grande computador, né, para que ele comece a processar a informação e assim proceder com determinados julgamentos, vai ser a ética do cidadão que está inserindo aquela informação naquela computação, naquele algoritmo, né? Sim. Então, veja, acaba sendo a ética do personagem, né? Do cidadão que está ali imputando a informação. Agora, vamos trabalhar com uma empresa, uma pessoa jurídica voltada a desenvolvimento de algoritmos. Ela vai imputar informação que melhor lhe aprouver, que atenda aos seus interesses, eventualmente. Sim. Né? Não estou falando que isso é certo Ou errado, claro. mas é algo que, por naturalidade, é algo que pode acontecer. Né? E aí acaba afetando o que é uma ética padrão comum, de senso comum, de uma ética para uma determinado grupo, um determinado âmbito de atuação e etc. Recentemente, você trouxe um ponto interessante. Aqui no Brasil, a gente teve a primeira prisão realizada com a utilização de reconhecimento facial. E a pessoa presa não era a pessoa que estava sendo procurada. A questão de utilização de câmeras por reconhecimento facial é um grande problema. Inclusive, que nós vimos aqui no metrô, né? Foi derrubado por uma ação popular, né? Sim, ação civil pública. Ação civil pública, obrigado. Ação popular, falei errado. Ação civil pública, onde associações entraram com essa. Exatamente. Justamente por esses problemas. Exatamente. Né? Muito, muito interessante essa questão. Esse é um ponto que a mim me chama atenção, inclusive no projeto de lei que está sendo discutido, o marco da inteligência artificial. É uma norma geral também, é uma norma que funciona mutatis mutandis como se fosse o marco civil da internet, só que voltada para a inteligência artificial. E lá ele tem 2 artigos bem destacados voltados para essa questão da utilização de inteligência artificial para fins de segurança pública e investigação. Então, o risco é muito grande de discriminação para utilizar esse tipo de ferramenta. E ela ainda não é tão precisa. Não é precisa. E sem contar, se a gente olhar, observar os olhos da LGPD, né, são dados sensíveis. Sim. Então, quer dizer, qual que é a justificativa para você coletar esses dados sensíveis? É para buscar foragidos? O grande ponto é que a LGPD dá margem para a gente discutir isso, porque eu não me recordo qual artigo, mas ela fala que a LGPD não se aplica ao âmbito de investigações e segurança pública. E a partir daí você vai utilizar as normas postas para fins de processo penal e direito penal. Que você não tem uma tem legislação Exatamente. esparsa, A gente tem um projeto de lei, né, que é a famosa LGPD penal, em trâmite no Congresso Nacional desde 2019, 2020, quando foi a vigência da LGPD propriamente dita, né? Só que a gente sabe que o Congresso ele funciona dentro das necessidades deles, né? A partir do momento que eles entendem conveniente a produção e edição de uma norma, eles vão atender aquilo. Então, esse ponto ainda não chegou com a devida importância ao conhecimento dessas autoridades. Eu acho que já é algo que a gente tem que começar a se preocupar sim, né? Não só em decorrência
de grandes eventos, mas a forma indiscriminada da utilização dessas aplicações, desses mecanismos para fins de repressão ao crime é de suma importância, mas Sim. com a devida cautela também para fins das garantias e direitos individuais daqueles que estão sendo imputados. Perfeito, Né? A gente tem que ter essa ponderação também. Só vou fazer uma ressalva. O professor Juliano, que o Marco comentou, nada mais, nada menos do que um dos principais nomes da perícia computacional no Brasil. Dr. Juliano Giova é um dos principais criadores ali de todos os métodos de pesquisa e perícia no Brasil, que criou o Instituto Brasileiro de Peritos, junto com Gustavo Batistuto e Tassiano Duarte também, que são nomes incríveis que já tocaram em inúmeros casos. Então, você viu um caso na TV Globo, no Fantástico Jornal Nacional, que demandou um perito de altíssimo gabarito, muitas vezes foram eles. Então, esse cara, quando fala alguma coisa, também junto com o professor Demi, quando falou da questão da ética e do viés ali da pessoa que está contribuindo para a escrita da parametrização do algoritmo, é um gabarito, né? Uma pessoa incrível falando. E aí eu vou um pouco além, porque quando a gente pensa em éticas deliberadas, não existe mais, a princípio, né? Porque a forma computacional de inteligência artificial ela já está muito evoluída. Então eu vou avançar para um tema que você falou que ia comentar, né? Sobre a questão do chat GPT e tudo mais. A inteligência artificial atualmente ela está tão evoluída que não tem mais praticamente como uma pessoa sozinha desenvolver um algoritmo tão capaz quanto umas empresas gigantescas estão criando com parâmetros muito mais ricos. Então, essa limitação para uma pessoa só faz com que a diversificação da ética seja prática, assim, clara. Porque são muitas pessoas, muitas empresas lidando com uma criação só. Na minha época, quando eu criei o BBS e tudo mais, existia o chatbot. Aquilo ali só você criava, só você... Era o princípio do ChatGPT. Você inseria respostas e a partir dali você criava um diálogo. E as inserções das pessoas que acessavam o seu BBS faziam com que você tomasse um conhecimento, você era o machine learning, porque você inseria novos parâmetros. E aí, o que a OpenAI fez foi parametrizar para que a inserção também vire uma resposta futura. Então, todo mundo que está pagando o ChatGPT, está usando o ChatGPT, está contribuindo para o crescimento. Imagina, são milhões de pessoas no mundo. Sim. Qual é a ética? Diferentes culturas também, Exato. né? Qual é a questão ética? A princípio, se presume, a gente torce, né, para que a maior parte da população humana seja minimamente ética, tenha uma retidão. A gente sabe que o brasileiro tem o jeitinho brasileiro e a partir disso gera algumas contribuições que muita gente fala de própria corrupção e corrupção em casa e tudo mais. Só que, no geral, o povo brasileiro é um povo muito lutador e sabe da luta dos outros. Sua grande maioria. E tem muita empatia também. Sim. Então, a partir disso, o que o povo brasileiro está inserindo no ChatGPT? Tem viés? Tem. Mas, ao mesmo tempo, tem um mínimo de ética da humanidade, não matar, etc. Sim. E aí foi um dos temas do meu mestrado também, né? Que eu tratei sobre Isaac Asimov, que foi as leis da robótica. Então, um robô nunca vai... Fica o convite ao assistir o filme aí, o robô. Né? Ou ler o livro. O livro é Ou mais ler legal o livro, ainda, com certeza, é melhor. E então, o robô nunca vai fazer mal a um ser humano e o robô nunca vai fazer mal a si mesmo, exceto se a primeira lei for destrutiva, enfim. Existem, a princípio, 3 leis ou 5 leis, depende de como você interpreta o que foi escrito depois de Asimov antes de morrer. Mas essa parametrização, ela pode sim ser inserida dentro de sistemas computacionais como base legal. Óbvio que vai ter sistemas clandestinos? Terão muitos sistemas clandestinos que não obedecem legislação. Mas se você for inserir isso dentro de um parâmetro de inteligência artificial, vai haver atropelamento por um veículo autônomo? Vai. Ainda assim, porque não dá para frear instantaneamente um carro a 200 km por hora, 180 km por hora. Não tem como. Mas ele vai ter buscas de soluções antes do impacto acontecer e muitas vezes vai ser um próprio poste, se houver um sistema de segurança interno para proteger o condutor. Sim. E aí eu vou, em seguida, fazer um arremate com relação à sua pergunta sobre os aplicativos que têm uma criptografia embedada ali, inserida. A criptografia, ela se tornou um chamariz publicitário. Então, quando uma empresa fala,
não vou citar nomes, mas empresas gigantescas que produzem celulares, que produzem sistemas de a base ali de sistema operacional de um celular. Se elas falam que você tem garantia de que você vai ter privacidade por causa da criptografia de 512 bits, pô, eu vou comprar o dele, não vou comprar o outro que tem 128. Sim. Então, essa questão criptográfica, ela é um chamariz publicitário e é, de fato, importante. A gente gosta das nossas conversas de uma forma restrita a nós e a quem a gente quiser mostrar. Só que, em alguns pontos, isso deve ser relativizado em questão de um direito muito maior. Um direito da sociedade, um direito à vida com relação a um direito à privacidade. Então, isso tem que ser muito bem ponderado e, para isso, todo mundo que está julgando tem que ter subsídio. Então, o tema da criptografia, ele ainda é algo que ele deve ser um pouco mais discutido. Sim, Né? sim. Entendo que Com algo que tem que certeza, ser com mais maturado, Sim. que não pode ser em detrimento de qualquer coisa, mas é um direito muito importante para todos. Sim. O Lerry quer fazer uma pergunta, mas antes até da pergunta do Lerry, é só para não perder o raciocínio, tá, Vai lá, Lerry? vai lá. A questão dos carros autônomos, né, também me chama a atenção a questão da responsabilidade civil, né? Quer dizer, a responsabilidade civil, a gente não precisa nem entrar nesse tema agora, tá? É mais uma provocação. Ela vai ser subjetiva ou vai ser objetiva? Quando você tem um veículo autônomo. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser desenvolvida também. Uma vez que eu tenho, uma Tesla da vida aí, desenvolvendo veículos autônomos, de quem que é a responsabilidade? Para mim, no meu entender, ela é uma responsabilidade objetiva, né? Uma responsabilidade civil objetiva. E isso muda um pouco o cenário, né? É incrível como a tecnologia muda realmente uma sociedade. Sim. Né? O Plínio tá doido para responder e eu Não, quero que ele... Eu acho que a parte criminal ele pode responder, porque por mais que você tenha perguntado da responsabilidade civil, é muito Sim. legal ele falar da parte da responsabilização Com criminal certeza, no caso com certeza. que não tem pessoa. Certeza. Não tem ser humano. Marco, segura, porque o Lerry é bravo. Tá. E ele depois vai ficar, Bravo, você não né? deixou eu perguntar. Lerry, manda sua pergunta aí. Não, eu ia até interferir, porque minha pergunta tem a ver, tá? Com Tá. isso aí. Acabamos que a gente vai fazer meio que a mesma pergunta, Legal. mas eu vou incluir um pouco a mais, né? Tá. Vou fazer a pergunta do povão, tá? Boa. Manda bala. Então, pra gente gerar um corte aqui também. Eu até anotei, tô com a colinha aqui, Boa. até falando sobre filmes que a gente falou sobre tecnologia, responsabilidade, direito. Então, muita coisa que vem na nossa cabeça é dos filmes, das coisas lúdicas que a gente vê, dos jogos. Tipo, não sei se vocês conhecem o Watch Dogs. Sim, Que é um jogo que, tipo, você tá passando na rua, você consegue interferir em qualquer celular sim. e fazer com que a pessoa faça pra você, né? Uhum. Aí penso muito também os carros do Elon Musk e tal. Pô, o cara lança foguete, lança um monte de coisa e não tem uma criptografia pro cara não acessar. Então, tipo, é um pouco dessa questão, de cada questão. E, tipo, se a pessoa, vamos dizer que ela consegue acessar o carro e fazer esse carro correr e bater, de quem que é a responsabilidade? Do cara que fez esse carro bater, do cara que não fez a criptografia boa, e se realmente pode acontecer uma coisa dessas, né? Essa pergunta é mais para mim, então, por causa da questão probatória, imagino, né? Porque, veja, quando acontece algum tipo de invasão no dispositivo eletrônico, obviamente que tem a implicação penal, a criminal ali, que tem que ser muito bem pormenorizada, mas para a comprovação é necessário uma análise técnica do computador, é necessário quebra de sigilo eventualmente, para entender qual foi o tipo de influência que uma pessoa, um hacker, teve ali sobre o dispositivo eletrônico. Então, para que haja uma atuação de um computador, aliás, um carro, de forma contrária a tudo aquilo que ele foi programado, primeiro, que tem que ser uma pessoa muito habilidosa. Não é impossível, mas tem que ser algo realmente muito elaborado. E se é muito elaborado, muito frequentemente, 99,9% das vezes, tem rastros. Se tem rastros, seja por um orgulho, porque muitos hackers, e são incríveis, são pessoas que sabem realmente o que estão fazendo. Eles deixam algum rastro porque tem que ter o nome do hacker ali para mostrar que Até ele para foi mostrar para a capaz, comunidade. ele foi capaz de desenvolver aquilo. Mas caso contrário, se não tiver, tem rastros relacionados à própria programação ali daquele software que foi criado para a invasão do dispositivo.
Então, a responsabilidade vai ser da empresa que criou? Depende. Se ela deixou portas abertas e essas portas falharam, se não teve um firewall, se não teve um sistema ali capaz de minimamente barrar invasões, aí ela pode vir a ser responsabilizada. Mas não é o caso, porque no mercado, na indústria automobilística, tudo que está conectado à internet tem bloqueios muito, muito complexos e por diversas camadas para que não haja invasão por terceiros. Ainda pode acontecer? Pode, porque nada é impossível no meio tecnológico, nos meios computacionais. Mas é muito raro. E se acontecer, se a empresa fez tudo para evitar, então não tem muito como responsabilizar a própria empresa. Ela só vai precisar comprovar que de fato houve uma invasão e não um erro da máquina, né? Então, para isso precisa desde uma perícia computacional. A partir dessa perícia, a gente entende como que foi feita essa invasão. Depois de essa invasão ser confirmada, a gente vai e quebra sigilo das informações de acesso dessa pessoa e busca encontrar a pessoa até o endereço dela, até que chega ali no dia seguinte, o Marco já instruiu com o Ministério Público e existe a prisão da pessoa. Eu penso o seguinte, né? O Plínio trouxe pontos importantes para fins de responsabilização civil de uma empresa que desenvolve carros autônomos, certo? Agora a gente vai trazer um pouco para o campo penal. No âmbito penal, a responsabilidade ela é puramente subjetiva, ou seja, eu preciso ter a intenção do agente, né, para a prática daquele ilícito. E assim, a partir de todos os mecanismos de prova, como o Plínio muito bem trouxe, eu vou construir essa investigação e levar isso ao conhecimento da autoridade respectiva, né? Nessas casuísticas, Larry, eu penso que a melhor resposta é depende. Pode ser que sim, eu vou conseguir Gente, não é que a gente aprenda isso na faculdade de Direito, depende, não, viu? Isso nunca é dito na faculdade. Nunca é dito, Nunca é fique dito. só uma observação. Mas, assim, situações concretas que fazem a gente levar em consideração todos os atos, toda a cadeia causal, né, do acidente propriamente dito. Então, digamos, você trouxe um exemplo. O cidadão hacker ele teve a capacidade técnica de invadir os mecanismos da Tesla. E a partir daí ele ocasionou intencionalmente um acidente que levou à morte de 2 pessoas, por exemplo, né? Quem que tem que ser responsabilizado? No âmbito civil, o Plínio já trouxe algumas perspectivas. Do âmbito criminal, eu tenho que compreender como é que se deu aquela invasão, a partir de qual mecanismo, se houve uma falha na prestação de serviço dessa segurança que a Tesla oferece, né? Porque aí ela pode também responder por omissão, a partir do momento que ela tem um dever de garantia daquele uso daqueles mecanismos de controle, né? Propriamente de segurança dos seus usuários. A partir do momento que esse hacker ele rompeu essa perspectiva de segurança na prestação daqueles serviços, eu vou compreender a conduta dele. E a partir daí eu vou gerar elementos probatórios para ir atrás daquele cidadão que efetivamente ocasionou tudo isso, com a intenção, ou se eventualmente por culpa dele, né? Culpa aí no sentido lato, se ele foi negligente, imprudente ou imperito, para gerar esse tipo de responsabilização. Mas veja, são casos que a gente precisa difundir, ou melhor, que a gente precisa compreender casuisticamente, caso a caso, né? Tivemos acidentes, testes da Tesla nos Estados Unidos. Gerou uma certa repercussão? Gerou, mas chegou a matar alguém ou gerar algum dano, uma lesão corporal em alguém que resultou em algo grave? Eu não sei, não tive essas informações. Acredito que teve um ou outro caso que teve uma repercussão. Então, aí nesse campo, tirando a questão do hacker, digamos, houve um acidente sem nenhum tipo de invasão, mas a gente sabe que quem que desenvolveu aquele veículo foi a Tesla. Como é que eu vou apurar a responsabilidade penal de uma pessoa jurídica? Né? Eu tô falando, aí eu vou ter que compreender quem que foi o desenvolvedor daquele software, daquele algoritmo, daquela possibilidade de um carro autônomo. Compreender quais eram as intenções daquele cara. Se ele seguiu estritamente a ordem de um sócio majoritário da empresa.
ele falava, olha, isso aqui pode gerar um risco ético X, ou pode gerar um risco reputacional Y, ou pode gerar um risco de dano ou de morte tal. E o sócio da empresa falou assim, não, eu não estou preocupado com isso, eu quero que você desenvolva isso, pronto, acabou. Quem que é a responsabilidade? Entende? Então, veja, a gente está colocando aqui uma série de complexidades no caso, né? Mas que podem acontecer. E é a partir daí que a gente tem que começar a compreender o direito avaliando essas camadas tecnológicas, entende? Para que a gente possa ter uma maior assertividade no julgamento, né? Eu acho que a partir daí a gente vai conseguir compreender. Mas, lógico, o caminho, o percurso, ele é longo, ele é longínquo, e a doutrina já está começando a se preocupar com isso. Jurisprudencialmente falando e legislativamente falando, a gente ainda está engatinhando. Mas a doutrina já vem tateando situações tais para que a gente possa começar a se preocupar com esse tipo de situação. Perfeito. Respondido, Larry? Respondido. Male, Muito né? legal. Male, né? Deu uma ensaboada aqui. Ó, gente, para vocês terem uma ideia, enquanto nós estamos conversando aqui, eu tô falando também com o Chat GPT. Legal. Tá? Então, eu fiz uma pergunta pro Chat GPT. Eu não encontrei a data aqui, mas foi lá em meados do ano passado, tá? Então eu perguntei pro Chat GPT com quem ele aprende. Isso aqui é para mostrar como a inteligência artificial ela já é um organismo vivo, digamos assim. Mesmo ainda sem ter aí a computação quântica. Imagina quando isso chegar de verdade. Então o Chat GPT disse o seguinte para mim. Ela diz assim, ó, eu, com o modelo de linguagem da OpenAI, não aprendo com indivíduos específicos. Em vez disso, fui treinado em grande conjunto de dados que inclui textos da internet, livros, artigos e muitas outras fontes de informações disponíveis até a minha data de corte de conhecimento em setembro de 2021. Meu aprendizado ocorreu durante o treinamento inicial realizado pela OpenAI, onde padrões linguísticos foram extraídos desses dados para me capacitar a gerar respostas e textos coerentes em uma variedade de tópicos. E aí ele finaliza dizendo assim: não sou capaz de aprender ou adaptar meu conhecimento de forma independente após o treinamento inicial. Essa foi a resposta que ele me deu. A resposta que ele me deu hoje foi um pouquinho diferente. É porque você fez a pergunta anterior antes do corte de 22, salvo engano. Porque já houve um novo corte de aprendizado e houve uma ação do New York Times, então que houve uma discussão sobre a indexação de todas as notícias Sim. pelo ChatGPT do New York Times. Não se sabe ao certo, mas houve ali algum tipo de utilização das informações. Por causa disso, talvez eles tenham triado de uma forma melhor. E ao mesmo tempo, o que o ChatGPT te responde não é o que tem nos termos de uso dele. Sim, pois Se você ler os termos de uso, é tem uma diferente, coisa diferente. sim, é diferente. Hoje ele respondeu o seguinte para mim, ele começa assim, ó: peço desculpas pela confusão anterior. Eu não aprendo com interações específicas ou com usuários individuais. Ele já tinha dito isso lá em cima. Durante o treinamento inicial, meu conhecimento foi adquirido a partir de uma ampla gama de fontes, com textos da internet, livros, artigos e outros materiais. No entanto, após o treinamento, não sou capaz de aprender com interações individuais ou de atualizar o meu conhecimento com base em conversas específicas. Eu não mantenho memória de interações anteriores e cada sessão é independente. Então, quer dizer, ele já mudou alguma coisa, pode ser por conta dessas questões que você trouxe, né? Mas, ou seja, né, a gente está vendo... eu trouxe o tema inteligência artificial até por conta do conhecimento de vocês, não tem como não falar disso, né? Eu não podia perder a oportunidade, né, Larry? Da gente poder falar sobre a IA, porque é algo que veio assim, né? Veio agora aqui, né? Para qualquer pessoa interagir. Na verdade, a inteligência artificial sempre nos rodeou, né? Então, só que agora ela está mais evidente e se tornou um boom, né? Mas a questão aqui é mostrar um pouco do que é a inteligência artificial e o que ela está nos trazendo, né? O ChatGPT chegou com essa evolução e hoje nós temos, a gente falou da questão de
extinguir alguns empregos, mas hoje nós estamos vendo nascer engenheiro de prompts, não é? Então, utilizando aí prompts, por exemplo, para o meio jurídico até mesmo. Então, você vê, o ChatGPT, ele já está atuando muito com isso, desenvolvendo uma série de coisas e ajudando até, poxa, se você tivesse que ler um artigo de 200 páginas, por exemplo, Sim. em pouco tempo você não conseguiria, você deixar passar alguma coisa batida, e a inteligência artificial, ela vem, né, fazendo isso, fazendo esse trabalho. Então eu vejo como algo benéfico, Sim, né, sim, nesse sim. momento. Gente, agora queria falar com vocês também sobre um outro ponto. Estou aqui aproveitando deles, né? Vambora, Já vamos lá. passamos um tempinho aí. Estourou? Vamos. Estourou bastante, eu tô recebendo um monte de ligação aqui. Bom, na verdade, é uma última pergunta que eu queria fazer para vocês. O advogado que tá, quer dizer, o advogado e o estudante de direito, né? Esse cara que ainda tá no direito convencional, vamos dizer Tá. assim, né? Que queira aí, pô, se antenar, saber mais sobre isso, entender mais sobre o que é uma blockchain, o que é smart contracts, o que é IA, o que é o direito penal informático. Como é que esse estudante de direito ou esse advogado, como ele pode fazer, o que ele deve buscar para começar a entender um pouco dessa área que, como eu disse aqui, iniciei o nosso episódio, né? A sociedade ela é digital, né? O Verdade. que vocês podem aí dar de conselhos ou dicas para essas pessoas? Bom, eu vou iniciar porque o Plínio vai arrematar com brilhantismo que lhe é peculiar, mas eu penso o seguinte, hoje em dia a sociedade ela é interconectada. Você acorda de manhã por um despertador, né? Digamos, digital praticamente. Eu utilizo meu celular. Toma café e tal, eu de manhã tenho o costume de fazer uma homilia. Então, vou lá, entro no YouTube, já assisto minha homilia. Tem gente que faz a sua sessão de como é que se fala? Meditação. Sim. Né? E o pessoal tem aplicativo destacado para isso. É. Então, veja, a gente está utilizando a tecnologia logo ao acordar. Né? Eu vou pro escritório de metrô porque, cara, se eu pegar um carro é 1 hora e 30 de trânsito. Por baixo. Só que eu utilizo o aplicativo de bilhete único. Eu não compro o bilhete. Então o que eu uso? Mais uma aplicação, né? Vou e volto, trabalho no computador, em frente ao computador diuturnamente. Se eu faço reunião é através de Teams, Google Dificilmente se Meet, desloca, etc. né? Raramente. Entendeu? Então, veja, eu tô te falando aqui um pouco do que é a minha rotina, do meu dia a dia. Em momento algum eu fiquei sem utilizar a tecnologia. Em momento algum eu fiquei sem utilizar a tecnologia. Ela é presente em todos os direitos hoje, né? Se falar direito agrário, o cara vai fazer cômputo de cabeça de gado, ele vai utilizar um drone Vai para fazer a utilizar um drone. contagem. Sim. Georreferenciamento. Georreferenciamento. Então, veja, eu tô só pincelando o que é a sociedade hoje em dia. É uma Sim. sociedade extremamente conectada, né? Extremamente. Se eventualmente há uma queda de algum sistema, o que acontece? A sociedade para. Te dou 2 exemplos. Primeiro, houve um ataque ransomware alguns anos atrás, WannaCry, que houve a paralisação Traumático, de um WannaCry. monte de função estatal. Inclusive no Tribunal de Justiça. Um monte de função estatal. TJ estava sem sistema, Ministério Público, sim. Defensoria Pública, bancos. Veja, é simples. É só você perceber. Não precisa ir longe. 2011 eu estava na faculdade, 2010. Dizem, segundo o FBI, que houve um ataque ao sistema de distribuição de energia, aquele primeiro apagão a nível nacional que atingiu o Brasil inteiro e parte da América Latina. Aquilo ali, segundo trabalhos desenvolvidos pelo FBI e CIA, foi um ataque hacker. De um rapaz, né, de 16 anos, É. alguma coisa assim. Então, veja, tudo está interconectado. Eu penso que o operador do direito, seja ele o estudante ou já o profissional graduado com sua OAB ativa, ele tem que se inteirar do assunto para ter
possibilidades ou melhores possibilidades no âmbito dos seus respectivos casos. Ele pode fazer um trabalho de produção de prova muito mais robusto, né? Ele pode utilizar a tecnologia para provar alguma coisa. No âmbito da Justiça do Trabalho, a gente tem visto isso à torta e à direita, que a gente tem uma sócia da área de Direito do Trabalho que, via de regra, utiliza esse mecanismo, geolocalização. O colaborador diz que está em um determinado local, bem da verdade não está. Muito comum da Justiça do Trabalho. Entendeu? Então, veja, tem que se buscar o conhecimento, efetivamente, para você ter melhores resultados para sua advocacia. Perfeito. Não dá para você se debruçar numa advocacia tradicional, que não é ruim. Não é ruim você só ficar no âmbito do inventário, formal de partilha, etc. Tudo ótimo, perfeito. Mas se você quiser ter melhores resultados, eu acho que a busca de uma pós-graduação na área, a dedicação para a coleta de maiores conhecimentos nesse âmbito é de suma importância para você ter um resultado mais efetivo, mais efusivo na sua advocacia. Muito bom. Eu gostei muito das observações do Marco e partilho do entendimento dele, porque assim, eu vou até um pouquinho mais crítico. A pessoa que quer atuar no ramo do direito aplicado à tecnologia tem que começar conhecendo a tecnologia. Se a pessoa já é advogada, então entende que a parte tecnológica precisa ser alvo de estudo para uma atuação efetiva, uma atuação contundente do direito. Porque se você não descrever o que aconteceu, aquilo não vai para lugar nenhum. Você não consegue sequer direcionar um perito, mesmo que o perito seja minimamente capacitado. Você precisa auxiliá-lo nos quesitos, auxiliá-lo ali no ponto de partida da investigação e para tornar aquilo legalmente aceitável e não inválido diante de um outro advogado que saiba mais de tecnologia do que você, invalida na hora. Como é que você coletou essa prova que você não fez a quebra de sigilo especificamente disso daqui? Então isso daí não é válido. Então, frutos da árvore envenenada, como a gente falou no início do podcast, Perfeito. já invalidou tudo, acabou. Então, o advogado que quer atuar na área de direito aplicado à tecnologia e não conhece sobre tecnologia especificamente, é um advogado que tem riscos. Ele pode ser muito bom, sim, mas sem a atuação profunda na parte tecnológica, pode haver gaps ali na situação específica do dia a dia dele. Então, eu costumo dizer isso pro meu sobrinho, minha filha é pequenininha, mas vou dizer isso para ela também. Não vai existir, ao meu ver, posso estar muito enganado, não vai existir ninguém, nenhuma profissão no mundo efetivamente que utilize uma intelectualidade profunda sem o conhecimento de programação computacional. Então, para que alguém se profissionalize, tem que haver um mínimo conhecimento de programação de computador. Por isso, meu sobrinho está com 10 anos, ele já está programando, acho que há 4 anos, salvo engano. Ele já está movimentando ali com brincadeiras, né? Então, ele fez um curso aos 6, 7 anos e, assim, ele tem um conhecimento já específico. Ele vai para qual área? Ele quer fazer medicina? Não tem problema. Vai auxiliar na Sim, capacitação com de certeza. equipamentos robóticos para uma cirurgia mais efetiva ou para a detecção mais efetiva de um câncer, de alguma doença específica. Vai querer ser advogado? Então, vai atuar também de uma forma muito mais contundente no direito aplicado à tecnologia. Enfim, certeza. todo mundo tem que se policiar para ter um mínimo conhecimento relacionado àquilo que vai existir no futuro. Senão a tarefa se torna repetitiva. Se a tarefa se tornar repetitiva, aí pode ser substituído por uma inteligência artificial. É temerário? Mas todo mundo tem que se especializar a partir de agora, né? Muito bom, gente. Uau, que baita episódio, não é mesmo? Daria para ficarmos aqui até, né? Com certeza. Teríamos ainda assunto para aí a perder de vista, mas ó, eu já vou deixar um convite aqui para vocês voltarem, tá? Para Obrigado. mais um bate-papo, pra gente escorrer esses assuntos aí dessa sociedade digital, que é realmente muito interessante, essa evolução, né? E é importante também que as pessoas que nos acompanham, não é um público específico, especializado, né? Então, são pessoas que querem entender mais sobre a tecnologia. Então, é interessante levar isso para os nossos ouvintes aqui, tá bom? Muito legal. Muito Maravilha. obrigado Obrigado mesmo pelo convite. pela uma presença. honra. Uma Espero que vocês honra tenham recebê-los gostado aí aqui, viu? do nosso episódio, né?
Não, que a uma gente honra participou. recebê-los aqui mesmo. Eu me sinto aí, né, um privilegiado, né, Nery? Você também, Nery? Você também, Fê? Isso aí, muito Sensacional o episódio. sensacional. Gente, eu só tenho a agradecer, Rafa, pelo convite. Tá aqui na sua presença, do Plínio, que é meu sócio e amigo. Quero deixar o convite para que vocês também sigam as nossas redes, né? Por favor. @HSLG Advogados, que é o nosso Instagram. Lá a gente divulga uma série de questões informativas, especificamente, para que você fique melhor informado acerca de direito e tecnologia, e direito e suas mais diversas ramificações agregada à tecnologia da informação e da comunicação. E também, cara, estamos aqui de braços abertos para te receber lá no nosso escritório, e também agradeço o segundo convite desde já, por uma segunda oportunidade num próximo podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço, Maravilha, gente. obrigado. Ó, o Instagram é HSLG Advogados. Por favor, sigam, porque tem muita qualidade aqui, né? Vocês perceberam a qualidade desses profissionais. Muito obrigado mesmo. E o Instagram, pessoal, de vocês? O meu é @Plínio Igasi, H-I-G-A-S-I. O meu é @Marco_J_Eugli. Mas lá pelo próprio HSLG vocês vão achar, acho que é melhor. O meu é Rafael.Luiz Costa, Luiz com Z. Rafael.Luiz Costa. É só seguir e ficar por dentro das notícias. Bom, gente, esse aqui foi o Pode Acessar, o 18º episódio desse podcast fantástico. Agradeço imensamente. Entrou na a presença. maioridade, depois da 18ª. É verdade, entrou na maioridade. É isso, parabéns pelo desenvolvimento do trabalho do projeto aí. Obrigado, gente. Muito obrigado. Parabéns. Até mais, hein? Valeu, Até a obrigado, próxima. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, Tchau, 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 tchau. pessoal. Thank you.